Sussurros da Cripta. Nicholas temia estar atrasado. O encontro de última hora o tirara de sua programação das últimas semanas, que incluía a observação e estudo daquela jovem tão interessante e com aquele aroma que o deixava louco. As sombras já se estendiam pela rua, oferecendo o ponto perfeito de observação da tocaia que pacientemente realizava. Considerava-se um homem impaciente, afinal, sua condição exigia que não se afobasse, que fizesse as coisas como se fosse um sommelier de uma bela safra. E não era aquilo que estava fazendo há pelo menos 2 semanas, saboreando lentamente, usando seu olfato apurado e treinado, degustando sem beber? Olhou para a rua onde poucas pessoas ainda passavam, pisoteando pequenas poças de água que haviam se formado depois da chuva forte que caíra mais cedo. A ansiedade não era uma sensação boa e Nicholas condenou-se por estar se sentindo daquela maneira. Encostou-se a uma sombra sob uma marquise abandonada, ocultando sua forma esguia e elegante. Fechou os olhos, concentrando-se nos passos que ecoavam pelas paredes dos prédios. Conhecia o som dos passos dela, a maneira com que tentava equilibrar-se nos saltos altos, a forma instável com que segurava aquela bolsa enorme pendurada no ombro, como se carregasse uma pedra bastante pesada. Nicholas pensava que ela ficaria mais delicada se usasse algo mais discreto, mas parecia que discrição não era o forte daquela mulher que o levara até ali, provocando seus sensíveis sentidos. Não sabia seu nome, apesar de nunca se preocupar com os nomes de suas vítimas. Delas precisava apenas do delicioso fluido vital. Mas daquela mulher ele queria algo mais. Desejava saboreá-la suavemente por um longo tempo. Ela era uma tentação para um homem como ele e não fazia a menor ideia daquilo. Aliás, não fazia ideia de que ele a tocaiava desde o dia em que se esbarraram pela primeira vez. Nicholas lembrava-se daquele dia perfeitamente. Havia saído à procura de uma vítima naquele beco do final da rua. Encontraram um rapaz que carregava um skate, apesar de parecer ser velho demais para o esporte. Ele achara aquilo ridículo, principalmente aquele boné cuja aba estava sobre a nuca e as calças que, largas demais, caíam no meio do traseiro, revelando uma cueca encardida. Havia respirado fundo, pensando se estava mesmo com tanta fome assim, mas não era o homem de dispensar comida fácil, então cumprira seu roteiro gastronômico com eficiência e rapidez. Quando saiu do beco, seus reflexos o fizeram desviar-se no último momento daquela mulher atrapalhada. Ela dera um gritinho apertando a bolsa enorme debaixo do braço e quase caíra sentada no meio do lixo jogado junto à parede. Nicholas a ajudara a se erguer e se deparara com aqueles grandes enigmáticos olhos tão escuros que não se viam sequer as íris. O aroma adocicado do sangue o atingira como se fosse um buquê de flores frescas. Sorte dela que ele acabara de se satisfazer, mas decidira que ela seria o seu vinho especial. Passos inseguros o fizeram abrir os olhos. Ela se aproximava e acabara de enfiar o pé em uma poça d'água. A julgar pelo som de pequenas ondas e o praguejar baixo feito naquela voz suave e nervosa ao mesmo tempo. Nicholas esperou e viu a sombra dela que se estendia em direção à rua. Hoje ele iria saboreá-la. Hoje iria fincar seus dentes lentamente e deliciosamente naquele pescoço delgado,
naquela pele macia e suculenta. Hoje ele ouviria os gemidos baixos de medo, de prazer e de entrega que sairiam dos lábios carnudos pintados de cor-de-rosa. Deu um passo para fora da sombra e começou sua perseguição silenciosa. A jovem caminhava apressada, mas aquilo era justificável, já que a cidade grande é um lugar muito perigoso para uma mulher sozinha. Ela atravessou a rua e ele reparou que ela foi para uma direção diferente daquela que seguia todos os dias. Ele arqueou as sobrancelhas. O que teria feito com que ela mudasse a rotina? Não iria para casa depois de pegar o metrô e o ônibus? Teria um encontro? Pensou satisfeito que, infelizmente para ela, não iria comparecer a qualquer encontro que fosse, pois tinha um encontro com ele, embora não soubesse daquilo. Com a suavidade de um felino, ele se esgueirou pelas sombras perseguindo sua presa, silenciosamente e curiosamente excitado pela mudança de planos. A jovem, usando um terninho escuro, virou o pé uma vez e quase caiu. A barra de sua calça já estava molhada depois de pisar em algumas poças de água, mas a bolsa estava firmemente presa debaixo do braço. Ela ergueu o corpo e respirou fundo. Nicholas sentia-se como nas primeiras vezes em que seguia uma possível presa. Podia perfeitamente pular sobre ela, atacando-a sem piedade, mas estava adorando aquele jogo. Entretido pelo movimento dos quadris arredondados, Nicholas quase foi atropelado por um ciclista. Sua distração fez ficar mais para trás e viu quando ela parou diante de uma casa pequena e puxou a enorme bolsa diante do corpo procurando algo dentro, provavelmente as chaves. Abriu a porta e passou apressada, deixando apenas encostada, um convite para ser seguida. Nicholas parou a porta e percebeu o silêncio vindo de dentro. O perfume dela misturava-se ao de algum aroma de tempero. Um sorriso lupino iluminou o rosto de Nicholas, e ele empurrou um pouco mais a porta, passando para dentro de um ambiente pouco iluminado por algumas velas altas e grossas. Que lugar era aquele? A porta atrás dele bateu com força e foi trancada pelo lado de fora. Nicholas viu-se surpreso, sem entender exatamente o que acontecia. Luzes se acenderam por todo o aposento e ele viu as paredes decoradas com crucifixos e enormes tranças de alho. Estava ali o cheiro de tempero que sentira. Era tão experiente, fora tão estúpido. Olá, Nicholas. A voz suave ecoou naquele aposento e ele viu aparecer ao lado de um homem alto, com cabelos grisalhos escorrendo na fronte larga. Você demorou. Ela sorriu suavemente. Nicholas não podia acreditar que caíra na mais antiga das armadilhas, uma mulher usada como isca. Não tenho medo de crucifixos e não tenho alergia a alho. Falou com voz endurecida, tentando disfarçar a surpresa. Afinal, era ele quem sempre a tocaiava, surpreendia. Eu sei. Ela sorriu e jogou a bolsa enorme para um lado, retirando de dentro dela uma arma. Conheço seus gostos e seus passos, disse, armando uma pequena besta. A haste de madeira tinha a ponta afiada e ela apontou em direção ao peito dele. Nicholas olhou para os lados, procurando uma rota de fuga, mas não havia nenhuma janela sequer naquele cômodo. Seus olhos encontraram o brilho negro dos olhos da jovem que ele pensara perseguir todos aqueles dias, e os lábios carnudos se estenderam em um sorriso de satisfação. O som da corda o alcançou segundos antes de sentir a estaca afiada atravessar-lhe o peito, jogando de encontro à porta. Não era dor o que sentia, era apenas um vazio que crescia ocupando todo o seu peito, seus braços e pernas. A jovem se aproximou, colocou as mãos contra a estaca e aproximou o rosto do dele, tocando seus lábios secos suavemente. A propósito, meu nome é Ana, disse empurrando a estaca e a girando com precisão cirúrgica. O gemido morria nos lábios de Nicholas, sem que ele conseguisse dizer uma única palavra. Sem que pudesse ter degustado o sabor especial daquele sangue, e a única coisa em que consigo pensar foi: ela deveria ser deliciosa. Ana afastou-se e observou o corpo esbelto e elegante sofrer um processo acelerado de decomposição. Uma pena.
Seria um homem bonito se não fosse um monstro. A porta se abriu pelo lado de fora e o ar com cheiro de chuva entrou no ambiente. Ela se abaixou, pegou sua bolsa, guardando sua arma, conferindo se as outras duas estacas estavam bem acomodadas ali dentro. Agitou o paletó do terninho, olhou para o pai, que a observava com aprovação. Vamos? Disse ajeitando os cabelos, e os dois saíram para pôr em prática a próxima tocaia na caça aos terríveis seres das sombras.